ES Brasil. Destinos ES. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Destinos ES, onde a cada edição a gente traz um convidado para conversar um pouquinho sobre o turismo no Espírito Santo, quais são os potenciais, quais os desafios que a gente enfrenta e como superar. Hoje a nossa convidada é a Ana Carolina Júlio, ela é coordenadora do Conect FEComércio. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. E antes de irmos às perguntas, vamos falar que este podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos, Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente, Banestes, crescemos juntos, e Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Bom, Carol, a gente está aqui falando sobre turismo, né? E você é do departamento dentro da FEComércio que fala sobre dados, né? Traz as pesquisas aí dentro de determinados assuntos e são diversos indicadores analisados por vocês, né? Você pode falar um pouquinho, então, do trabalho do Conect FEComércio relacionado ao turismo? Claro, posso sim. Nós somos do Observatório do Comércio Capixaba, o Conect FEComércio, e a gente tem 1 ano e 8 meses de existência, né? É um projeto de pesquisa aplicada, nós temos um time, né, de pesquisadores, mestres e doutores, e a gente analisa 7 temáticas, né? As temáticas clássicas da federação: comércio, serviços e turismo. Então, para falar de turismo, a gente vai lançar mão de um indicador oficial, que é o IATUR, que é um índice de atividade turística, mensurado pelo IBGE. Então, a gente já tem 18 relatórios sobre o turismo capixaba, já que a gente tem 1 ano e 8 meses de projeto, né? São 20 relatórios, na verdade, né? 12 mais 8, 20 relatórios. E, além disso, a gente também faz o que a gente vai chamar de panoramas da economia capixaba. Então, no nosso primeiro ano de projeto, que foi 2023, a gente divulgou um panorama do turismo capixaba, tratando dos últimos 13 anos. Então, a gente, apesar da gente ter 1 ano e 8 meses de observatório, a gente já analisa o IATUR, de certa forma, de 2010 até agora. Então, são 15 anos de dados que a gente já analisou lá no observatório. E aí, a gente está crescendo em relação ao turismo, está se desenvolvendo? Então, é uma notícia muito boa, né? Porque num primeiro momento, quando a gente volta da pandemia, a gente tem aquela expectativa de voltar ao patamar, né, anterior à pandemia. E a gente descobriu uma coisa muito interessante, que em 2023, a gente não só supera a pandemia, supera 2019, mas atinge o melhor patamar da série histórica. E em 2024, que a gente acabou de fechar, a gente vai melhor do que em 23. Então, a gente está no melhor patamar do turismo capixaba, olhando esse indicador do IBGE, que é o IATUR. Ou seja, a gente está aí melhor do que nunca, então, com mais pessoas vindo para cá, ficamos sabendo sobre o que o Espírito Santo tem a oferecer. Exatamente, a gente está pocando. Então, é uma notícia muito boa. E aí, olha que interessante, né? Como a gente tem um delay do IBGE, a gente tem sempre dados de 2 meses para trás, né? Porque imagina o trabalho que dá para o IBGE mensurar esse tanto de informação para poder chegar num indicador para todo o Brasil. E lembrando que é um dado qualificado, oficial e específico sobre o Espírito Santo, né? Por isso que esse dado é tão rico para a gente. E quando a gente vai olhar 2024, a gente fecha 24 com o melhor trimestre dos últimos 10 anos. Então, outubro, novembro e dezembro é o melhor tri dos últimos 10 anos. Olha que informação superlativa, né? Que informação potente. E, né, pegando essa questão do último trimestre de 2024 e esse inicinho de 2025, né, esses meses do verão, como que vocês analisam, dentro desses dados do IATUR, atividade turística aqui no Espírito Santo, o que chamou mais atenção, por exemplo, no sentido de, existe então um grande fluxo de pessoas vindo para cá, pessoas de outras partes do Brasil, ou seria mesmo uma movimentação interna de pessoas aqui do Espírito Santo mesmo?
Olha só que interessante, né? A gente fecha o ano num patamar muito alto, com esse último trimestre muito bom. Então, a gente está falando de outubro, novembro e dezembro. Então, o Dia das Crianças, né, digamos assim, que movimenta o mês de outubro, ele teve um impacto muito importante para a economia capixaba. É bacana a gente lembrar que turismo é serviço. E que serviços e varejo e comércio andam juntos. E que a gente está num momento muito próspero da economia. Então, a gente está falando de uma economia muito próspera e, consequentemente, o turismo também fazendo parte desse todo, né, muito, muito próspero. Quando a gente vira o ano, respondendo a sua pergunta, a gente inicia o ano em alta, muito acima da média nacional. Então, olha que interessante. Quando eu comparo janeiro com dezembro, o Espírito Santo cresce 1%. Mas lembra que eu falei que foi o melhor tri dos últimos 10 anos? Então parece pouco, mas virar o ano crescendo 1% em cima de um patamar muito alto é muita coisa. E quando eu comparo com o Brasil, essa viradinha dezembro, janeiro, o Brasil decresce 6% e a gente cresce 1%. E se eu for comparar janeiro 24 com janeiro 25, o crescimento interanual, a gente cresceu 7,9%. É muita coisa. A gente está bem acima, então, da média nacional em relação ao turismo aí. Bem acima, um crescimento bem acima. E aí agora, quando a gente vai para o mês de fevereiro, então é verão, né? Sim. Dezembro, janeiro e fevereiro. Quando a gente entra no verão, aí já é um spoiler, a gente vai divulgar esse relatório amanhã, a gente tem o melhor fevereiro desde 2014. Então, a gente está num patamar realmente muito alto para o turismo, de novo, falando desse indicador oficial que é o IATUR. E quando a gente fala o melhor, que estamos bem, que estamos crescendo, é em relação a vários tipos de informação, a número de pessoas que estão vindo para cá, que estão consumindo o turismo aqui no Espírito Santo, em relação, por exemplo, ao ticket médio, é o dinheiro que as pessoas, né, gastam, injetam na economia quando elas estão aqui, em relação a que tipo de informação? Essa pergunta é muito interessante para a gente poder entender o IATUR e como que um observatório econômico funciona. A gente vai trabalhar sempre com dados oficiais. Então, a gente está falando de mercado formal. Então, no caso do IATUR, ele é um derivado da pesquisa mensal de serviços. E aí eu tenho vários segmentos no setor de serviços, né? E o principal dele vai ser serviços prestados às famílias. Então, a gente está falando de alimentação fora do lar, bares e restaurantes, a gente está falando de hotéis e pousadas, de lazer, entretenimento, cultura. São esses segmentos que o IATUR vai majoritariamente mensurar. Ou seja, eventos, né, que as pessoas consomem aqui, os estabelecimentos que elas frequentam, então bares, restaurantes, tudo isso está conectado, tudo isso é levantado e vai parar nesse IATUR e vai parar no IBGE e é analisado por vocês também. Exatamente, na economia formal. Então, assim, a gente teve feriados, né, a gente teve o carnaval. De que forma esses eventos, essas festividades, então, são positivas para atrair esses turistas? Essa informação é muito interessante também. A gente estava conversando antes de começar a gravar e tem uma informação que pode ser contraintuitiva, que historicamente, lembra que a gente analisou os últimos 15 anos do IATUR? Sim. Nesse histórico, o inverno ele faz muito bem para a economia capixaba. E o segundo semestre, ele tende a ser melhor do que o primeiro. Um dos motivos que a gente conseguiu analisar é a questão dos eventos. A gente tem muito evento, especialmente no segundo semestre. A gente tem festival, a gente tem uma série de eventos que vão movimentar. E aí a gente está falando de dois tipos de turismo, né? Tem um turismo interno, que é o próprio capixaba, que mora na Grande Vitória, por exemplo, e vai para a região das montanhas. E também tem o turismo externo, digamos assim, né? Quando a gente consegue atrair pessoas, né, de outros estados brasileiros para o Espírito Santo. Essa dupla movimentação, ela é captada pelo IATUR.
Uhum. E aí é legal isso, né? Então tem muita festa, vamos supor, festa da polenta, festa do morango, feira dos municípios, Festival de jazz, festivais gastronômicos. festa do imigrante. Tudo isso atrai, assim, muita gente, faz o dinheiro, a economia circular aqui no estado. Às vezes é o pessoal mesmo aqui no Espírito Santo que fica sabendo, vai para o interior, o pessoal do interior vai para a Grande Vitória e aí já causa um grande efeito, assim, pra gente, né? Uma coisa muito interessante. O que a gente vai ter neste sábado aqui em Vila Velha? Romaria. Então é a festa da Penha, turismo religioso, isso vai movimentar o Iatur Capixaba. Com certeza. Ano passado já teve essa movimentação que a gente monitorou e certamente vai acontecer de novo. Tem uma previsão de 1,5 milhão de pessoas circulando. É a segunda maior festa religiosa do Brasil inteiro, né? Exatamente, depois do Círio de Nazaré. Então, assim, muitos fiéis de fora do Espírito Santo vêm para cá e participam das romarias e, às vezes, conseguem até esticar, por exemplo, beleza, no final de semana anterior aí à Festa da Penha, vão consumir alguma coisa, vão vir para a praia, vão vir aproveitar, turistar e aí depois vão para a Festa da Penha, né? Tem isso também. Exatamente. Muitas vezes a gente esquece que isso também é turismo. E a gente, às vezes, encara como um evento religioso, mas ele está nesse contexto do turismo religioso, que vai movimentar o setor de serviços, né? Então, a gente vai ver muito transporte de passageiros. Eu moro na Praia da Costa, em Vila Velha. Eu estou planejando qual vai ser a minha rota de fuga, porque vai ter um fluxo muito grande de ônibus ali, naquela região. Vai movimentar alimentação fora do lar. Provavelmente. A região da prainha, né? Os restaurantes. Exatamente. Então, isso tudo são exemplos de segmentos que a gente vai ter essa movimentação na economia formal e que geram reflexo no Iatur. Outra coisa, Carol, que aparece no relatório e é uma questão assim, sobre o gasto médio diário por turista. Aqui no Espírito Santo, a gente considera em relação a outros estados que esse gasto tá mais ou menos aí parecido, porque a gente já trouxe outras pessoas aqui que falaram, por exemplo, de quando os navios de cruzeiro voltarem a atracar aqui no Espírito Santo, né, mais turistas vão poder circular por aqui, e aí a expectativa é de que esse gasto médio diário aumente, por exemplo, né? O Iatur, ele não trabalha necessariamente com a lógica do gasto médio. Por quê? Porque a gente está falando de economia formal. Então, imagina que quando você desembarca de um cruzeiro, você pode movimentar desde um restaurante, que vai ser economia formal, e o Iatur vai captar, até uma água de coco, ou um picolé, uma água mineral de um vendedor ambulante, que provavelmente vai estar na economia informal. Então, o Iatur ele vai captar o que é economia formal. Então, lembremos-nos, né, que é um dado oficial, e que a gente, enquanto observatório do comércio ou qualquer outro observatório econômico, a gente precisa trabalhar com dados oficiais. Por quê? Porque é o dado oficial que vai dar para a gente esse histórico longitudinal. Então, para eu poder saber que a gente está no melhor patamar do turismo nos últimos 15 anos, é porque o IBGE tem um trabalho longevo e me permite fazer uma análise comparativa. Então, a gente vai falar de um dado de economia formal. E aí, o ticket médio tem algumas delimitações para eu poder fazer esse cálculo, né? Mas a gente imagina que o gasto médio vai aumentar, com certeza. Exatamente. Então, a gente especula que, nossa, né, se a gente já está num patamar bom, num patamar de crescimento, se a gente for, assim, considerar todas essas possibilidades aí que estão fora do alcance da pesquisa, né, isso se torna ainda mais positivo. Exatamente. Falando de cruzeiros, é muito interessante, né, porque atualmente os navios têm um ponto, né, de desembarque e de embarque no sul do país, depois no Rio de Janeiro, e aí a gente dá um pulo no litoral e só acontece de novo na Bahia. Então a gente tem tudo, né, para ser um ponto estratégico realmente, né, porque ficou um hiato, né, entre o Rio e a Bahia. E agora vão voltar com tudo para cá e, né, andar, circular mais livremente por aqui. Assim, o pessoal brinca muito, né, que o pessoal de fora não sabe o que tem aqui, não sabe o que tem
para fazer, não sabe, não sei, além de Guarapari, quais são os atrativos, e isso pode mudar muito com a questão dos navios, né? Exatamente, é mais uma possibilidade, né, para que a gente divulgue o turismo capixaba, né, para outros estados brasileiros e também para o exterior. Então a gente está falando de cruzeiros, né, é uma porta de entrada para turistas estrangeiros também. E até por uma questão cambial, o Brasil está batendo recordes, né, de turistas estrangeiros que estão adentrando no país. Isso é muito interessante. E a gente, por conta de uma posição geográfica e de condições, né, geográficas e climáticas, a gente tem um mix de atrativos que é muito interessante. Então, no mesmo dia, a gente pode estar na praia comendo muqueca e fechar a noite tomando um vinho, sentindo frio em Pedra Azul. Aí, se eu quero esticar, eu posso ir para a região do Caparaó e fazer um turismo de aventura e subir o Pico da Bandeira. Então, num feriado de 3, 4 dias, eu posso ter múltiplas experiências. Isso é muito interessante. Muitas possibilidades aqui, e um resumo do que é no Brasil inteiro, né? A pessoa pode, a poucos quilômetros aí, alcançar, né? Exatamente. Um dado que às vezes a gente vê, né, nesses relatórios é sobre os padrões de locomoção, por exemplo, né, que as pessoas se locomovem mais, chegam aqui mais de carro, apesar da questão do aeroporto também ser bem estratégica para as pessoas que são de longe, né, que tudo é considerado muito perto, assim, do aeroporto, né? E também a questão da hospedagem, que muitas vezes as pessoas se hospedam em casas de conhecidos, não necessariamente em hotéis, né? A gente tem 2 informações contraintuitivas aí, bem interessante. Em geral, quando a gente fala de turismo, a gente logo pensa no transporte aéreo. Uhum. Mas no Brasil, e não só no Espírito Santo, a maioria dos turistas, essas pessoas vão se locomover pela via rodoviária. No Brasil e no Espírito Santo. Uhum. Até porque, mesmo que você venha de avião para o Espírito Santo, você vai chegar em Vitória. E aí, para você poder ir para Pedra Azul, ir para Guarapari, para a região do Caparaó, ir para o norte do estado, para Aracruz, que eu particularmente adoro, a gente vai de carro ou de ônibus. Então, é uma combinação, né, de modais logísticos, aéreo mais rodoviário. Mas, de toda forma, é um dado contraintuitivo. No Brasil, 70% dos turistas, eles viajam de ônibus ou carro, não é de avião. Ou seja, e aqui no Espírito Santo essa história se repete, a maioria das pessoas viaja de carro, e é até ótimo, então, que essas distâncias são fáceis de ser vencidas aqui, né? É um estado pequeno que dá para ir da praia para a montanha, e de carro dá para fazer tudo isso, né? Exatamente. E a questão das hospedagens também, isso a gente vê, então, que tem, como posso dizer assim, para onde crescer, né? Tem muita gente que fica em casa de pessoas conhecidas, né? De repente usa aplicativos de hospedagem, mas a gente também vê, especialmente, né? Imagino que nos últimos meses, com Carnaval e Verão, a gente teve bastante lotação aqui, especialmente na região metropolitana, em questão de hotéis, né? Exatamente. A gente tem um outro dado bem interessante, que é da Setur, a Secretaria de Turismo. Então, as pesquisas de inverno e de verão. A última pesquisa que a Setur divulgou foi a pesquisa de verão, agora do Carnaval. E 70% dos turistas, mais ou menos, vão usar a economia do compartilhamento, que é uma tendência mundial e não só capixaba ou brasileira, né? Então, a gente está falando de hospedagens alternativas, que vão transbordar esses segmentos mais formais que o IATUR mensura. Então, vai transbordar a pousada, vai transbordar o hotel e vai ir para a economia de compartilhamento. Isso vai acontecer também em transporte, em alimentação. Então, é uma tendência de comportamento de consumo. O desafio é entender como que esse consumidor agora está se comportando e como que a gente pode, né, aproveitar as oportunidades que vão surgindo. E, ao mesmo tempo, nas conversas com os hotéis do SESC e do SENAC, a gente percebeu uma lotação desses estabelecimentos, né, nas épocas festivas, né, do Réveillon, por exemplo, com uma taxa de ocupação bem, bem alta, né? Então, também movimenta esse setor mais formal da economia. Entendi.
até festas mesmo, né? Vem aí por essa questão de praticidade, por exemplo, lá perto da praia onde está rolando os fogos, né? Perto de onde está acontecendo o festival, onde está acontecendo o evento. É uma tendência internacional, né? A economia do compartilhamento é uma tendência internacional. E a gente falou aí sobre vários setores que são movimentados aí pelo turismo, para esse fluxo de pessoas e que também precisam começar a pensar em novas alternativas aí para se reinventar a esses novos comportamentos do turista, né? Quais setores do comércio que estão se beneficiando aí com a vinda de mais turistas do Espírito Santo ou com o fluxo, né, mesmo interno de dentro do Espírito Santo de visitantes que vão para outras cidades, enfim, que trazem aí, né, que movimentam a economia em diferentes lugares aí ao longo do ano? Essa pergunta é muito bacana, né? Então, voltando para aquela nossa premissa, né? O turismo, ele é um pedaço da nossa economia. E ele vai fazer parte de serviços, sendo que serviços, comércio e varejo andam juntos. Então, um setor que movimenta bastante é o de supermercados, por exemplo. Então, quando a gente pensa numa festividade como o Carnaval, a gente percebe esse movimento do empresariado de estar preparando as lojas para receber as pessoas que vão circular nessa cidade, nessas cidades, no litoral, por exemplo, né? Então, supermercados é um setor do varejo, que não vai aparecer no Iatur, porque a Iatur é turismo e serviços, mas que esse fluxo de turistas também vai movimentar. Porque as caixinhas da economia, elas acontecem de forma teórica, para que a gente consiga analisar os dados, mas na prática elas estão todas interconectadas, né? Quando a gente viaja mesmo, quando a gente vai para o exterior, por exemplo, muitos de nós vai no supermercado até para poder entender o que eu tenho de diferente naquela região, né? Então é um movimento que a gente faz enquanto turista e que, consequentemente, os turistas que vão conhecer o nosso estado também fazem, né? Ainda mais nessa questão que você fala do comportamento do turista de fazer a viagem compartilhada. A pessoa está, né, viajando em grupo, sempre tem aquilo lá, quem vai cozinhar, quem vai, né, fazer as compras, as pessoas estão compartilhando uma casa, estão no carnaval, vão comprar uma bebida, né? Tudo isso está relacionado, às vezes até no vendedor ambulante, no supermercado, tudo isso. É muito mais complexo, né, do que o indicador consegue mensurar. E aí a gente já adiantou também, né, que contra tudo que às vezes a gente acredita, por exemplo, né, de que o grande ponto forte do Espírito Santo é o verão, são as praias, né? Não tem tão definido, então, essa questão do que é alta temporada e do que é baixa temporada por aqui, por exemplo. Vai depender muito da região onde a gente está, né? Se a gente for falar de uma região montanhosa, turismo de montanha, o inverno vai ser a alta temporada. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que em Pedra Azul, quando a gente conversa com o empresariado, Pedra Azul, Domingos Martins, Santa Teresa, uma movimentação bem forte também no verão. E aí a gente tem uma tendência, de novo falando de tendência, que é a questão do slow travel. Então, de você buscar o turismo para você desacelerar. Então, você pode ter destinos alternativos. Aí já vai para uma outra tendência, que é o Dup Destination. Então, para algumas pessoas, carnaval é uma oportunidade que a gente tem de fugir e fazer uma contra-rota. Então, ao mesmo tempo que eu movimento no verão as praias, o litoral, eu também posso movimentar a região serrana. Então, a gente tem essa vantagem, na verdade, no Espírito Santo, né? Com um inverno, historicamente, mostrando para a gente que é muito forte, e com um verão também com muito potencial e com muita força, e como a gente acabou de falar, nesse ano especialmente a gente está pocando, o Iatur está vindo muito bacana desde outubro, então a gente está com indicadores onde a gente vem crescendo outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, então são 5 meses de crescimento muito forte desse indicador. Ou seja, por mais que né, durante o inverno seja uma baixa temporada, entre aspas, na região metropolitana, nas praias, em algum outro lugar do Espírito Santo vai ser a época do ano que está mais recebendo gente e vice-versa, né? Então, por mais que em um lugar do estado, né, não esteja tão forte, em algum outro vai estar compensando isso, e isso vai beneficiar, vai trazer um resultado positivo no indicador, que é
do Espírito Santo no geral, né? Exatamente, e aí a gente vai tendo alguns eventos, você falou de eventos, né? Daqui a pouquinho a gente vai chegar na temporada das baleias, isso movimenta a Grande Vitória. Então a gente está falando de turismo náutico, de turismo de experiência, de turismo de aventura. Então a gente também vai ter agora, nos próximos meses, nas próximas semanas, um festival literário em Itaúnas, numa época que teoricamente não é verão. Então, mas poxa, não é praia, não é verão, mas se eu tenho um evento, eu desloco esse fluxo de turistas para essa região. Então, os eventos são muito importantes e essa questão da natureza também, né, que é uma tendência da busca por essa reconexão e se religare. Então, se a gente tem eventos que aproveitam, né, esses ciclos da natureza, a gente movimenta o turismo. Então, a gente pode ter um turismo de aventura em Pancas, por exemplo, com voo livre. Então tem toda uma agenda de experiências turísticas que a gente muitas vezes desconhece, porque não é o nosso comportamento de turismo, mas não quer dizer que outras pessoas se interessem por essas atividades, né? Então, o turismo ele tem essa beleza, é um fenômeno muito complexo, é um fenômeno social que vai falar de economia, mas majoritariamente de comportamento de consumo, de tendência. E quando a gente tem uma economia prosperando como é a nossa, com as pessoas empregadas, com emprego, com renda, e consequentemente com a inadimplência caindo, com a intenção de consumo subindo, a gente vai consumir serviços turísticos. E cada vez mais ir atrás de algo diferente, né? Atrás aí dessa questão, vamos fugir para um destino que a gente ainda não conhece, né? Para o interior, atrás de uma experiência diferente, né? Atrás desse contato com a natureza, e temos aí diversas opções no estado para seguir, né? Exatamente. Quer ver uma coisa interessante? Eu conversava com um empresário algumas semanas atrás, e ele falava para gente como que Vitória é uma capital que as mulheres que viajam em grupos de mulheres buscam, porque a gente é uma capital segura. Então, olha que interessante. Então, um turismo feminino, vamos chamar assim, sim, porque somos uma capital segura, somos um estado seguro. Então, tem coisas que fazem parte do cotidiano e que para a gente é tão natural que a gente às vezes não percebe que isso é uma potência turística. E aí vai depender de que tipo de turismo a gente está falando, né? Uhum. Turismo com crianças vai ter uma outra característica, turismo com família vai ter outra característica. É bem interessante. Isso é muito legal. E falando de você, Carol, assim, né? Você já citou alguns lugares que você gosta de ir, já falou que você é uma pessoa que procura mais a tranquilidade do que o agito. Então, Sim. quais lugares aqui do Espírito Santo, por exemplo, que você indica para pessoas de fora, que você indica para amigos quando perguntam, ou até mesmo que você já tem o costume de ir, assim, ao longo do ano? Sim, eu sou suspeita, porque eu gosto muito de Aracruz, eu gosto muito do sossego de Aracruz, e a gente está crescendo, né? O norte do estado está se desenvolvendo, então eu acho que é uma região muito bacana para desacelerar. Gosto muito também da região de Pedra Azul, Domingos Martins, e Vitória e Vila Velha, né? A gente tem uma capital, uma região metropolitana com muitos atrativos, né? Então, Morro do Moreno, Convento da Penha, uma muqueca na Ilha das Caieiras, isso é tudo muito interessante. Todo mundo que eu converso que é de fora aqui do Espírito Santo, né? Eu também sou mineira, enfim, e as pessoas vêm muito para cá atrás de qualidade de vida, né? De Exato. você tá tendo ali uma oportunidade, você trabalha, mas aí no final de semana você pode ficar ao ar livre, pode ficar na praia, e isso é uma oportunidade que em poucos lugares tem, né? Exatamente. E aí, falando um pouco de mim também, falando de tendência, a gente tem muito potencial para turismo náutico aqui no estado. Velejar aqui é uma delícia. Então, Remar, né? remar também. Remar já é uma coisa mais cotidiana, mas que também tem a ver com turismo, né? Mas turismo náutico, competições também de vela. Tem muita coisa para fazer aqui no estado. Avistar baleia. Então, a gente tem um estado com muito potencial, com muita diversidade, e cada vez mais a gente vem divulgando, né, essas potencialidades para fora do estado, e o turismo capixaba vai cada vez mais aparecendo no cenário nacional, se destacando em sites de busca, e aí a gente vai atraindo, né, esses turistas
não capixabas, digamos assim, para o nosso estado. Eu acho que tem muita potência para crescer. A gente é um estado muito organizado, um estado seguro, e eu acho que isso tudo fala sobre o turismo também, né? É muito interessante. E falando um pouco sobre o que às vezes não é tão explorado ainda, né? Você cita algum exemplo, conhece algum exemplo de algum lugar que está começando a se desenvolver como potencial turístico, que aí nos próximos anos pode vir a ter um boom, a ser melhor explorado? Eu acho que esse turismo de aventura é uma tendência que eu acho que a gente tem muito potencial para explorar aqui no estado, né? Então, a região do Caparaó é uma região maravilhosa e que eu acho que o próprio capixaba está descobrindo essa região, né? Então, turismo de aventura, eu acho que com certeza é uma potência que a gente tem, né? Misturando aventura com experiência, por exemplo. Então, a gente teve agora a questão dos balões, que é uma mistura das duas coisas, né? Aventura com experiência. Eu acho que a gente tem muito potencial para isso, né? A gente tem regiões de mergulho aqui em Guarapari. Então, natureza, aventura, experiência e, ao mesmo tempo, é um tipo de atividade onde você desacelera. Então, eu particularmente gosto desse tipo de atividade e acho que é uma potencialidade que a gente tem aqui no estado, com Tudo certeza. isso está vindo com tudo agora, então. Acredito que sim. Há poucos minutos, há poucas horas da capital Vitória, você pode mergulhar, andar de balão, fazer uma escalada, fazer uma trilha, avistar baleia, dançar forró numa duna. Isso é fantástico, né? São poucos os estados brasileiros que têm essa diversidade, né? E essa infraestrutura para receber o turista, né? De novo, somos um estado seguro e tudo é relativamente muito perto, né? Então, isso é algo que eu acho que no nosso cotidiano é tão naturalizado que talvez a gente não enxergue que isso é uma joia rara. É verdade, para as pessoas de fora, tudo aqui é muito pertinho. Exatamente. É muito fácil da gente conseguir acessar, né? Ótimo, Carol. Muito obrigada pela sua participação, viu? Prazer foi meu. Obrigada pelo convite. Bom, pessoal, esse foi o podcast Destinos ES de hoje, um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos, Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente, Banestes, crescemos juntos e Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto.
Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. Até a próxima edição.